Então, pessoal, sejam muito bem-vindos ao nosso grupo de estudos em eletrocardiograma da Liga de Cardiologia da UFIXPA. Eu sou o Pedro Henrique Torres Chitz, sou membro da Liga de Cardiologia e também estudante de medicina da UFIXPA. E eu vou começar com vocês nessa primeira aula, que vai ser sobre tópicos essenciais em anatomia cardíaca, do nosso primeiro módulo, que é de introdução ao ECG. Essa é a nossa primeira aula, a gente vai falar sobre os tópicos essenciais, porque não é aquela aula completa de anatomia cardíaca que a gente tem na faculdade, que a gente vai estudar tudo sobre a anatomia do coração. Aqui a gente vai focar mais em saber o que é necessário a gente relembrar ou aprender sobre a anatomia do coração para poder estudar o eletrocardiograma, beleza? Então eu vou começar aqui mostrando para vocês essa imagem do Néter, para a gente começar a entender como o coração ele fica disposto no nosso tórax, certo? De começo a gente já consegue ver que o coração ele não segue a nossa linha média, né? Que é aquele eixo principal que passa bem no meio do nosso corpo humano. O coração ele não tem esse mesmo eixo. Ele tem um eixo que é mais ou menos assim, que parte dessa região mais superolateral para a direita, que a gente chama de base, e vai até essa regiãozinha aqui inferolateral esquerda, que é o ápice cardíaco. Por que é importante a gente saber desse eixo cardíaco? Porque ele é o eixo pelo qual as cargas vão fluir no coração para causar a contração dele, certo? Outra coisa que é interessante a gente ver aqui nessa imagem é a relação das câmaras cardíacas com as paredes do nosso tórax, né? Se a gente olhar aqui o coração, ó, toda essa região aqui que eu estou circulando, ela corresponde ao ventrículo direito. E essa região, ela se relaciona com essa parte mais external do nosso tórax. Já se eu olhar aqui para essa região mais inferior e lateral esquerda, também pegando uma região posterior, que a gente não consegue ver por essa imagem, a gente vai ter o que? O ventrículo esquerdo. Se eu olhar para essa região mais superior, próxima à base, é o átrio direito. E essa regiãozinha aqui, que não dá para ver muito bem, porque ela é mais posterior, seria o átrio esquerdo. Por que é importante a gente saber qual câmara está relacionado com qual região do tórax? Porque os eletrodos do nosso eletrocardiograma, eles vão fazer como se fosse uma visão tridimensional do nosso coração. Se a gente posicionar os eletrodos mais anteriormente, a gente vai ter a visão do ventrículo direito. Se a gente posicionar ele mais lateral e para a esquerda, a gente vai ter uma visão do nosso ventrículo esquerdo. E a gente vai ter todas essas visões, a gente vai ter tanto eletrodos na parte mais anterior do tórax, quanto nas partes mais laterais. E a gente tem que saber qual eletrodo está mostrando cada região do nosso coração, certo? Isso a gente vai estudar mais para frente, mas já é bom a gente saber agora. Continuando aqui, então, se eu fizer um corte frontal naquela imagem do coração, a gente vai ter essa imagem aqui. O que a gente tem que saber dessa imagem? A gente tem que entender que o nosso ventrículo esquerdo ele é bem mais espesso que o nosso ventrículo direito, certo? Isso aqui não é um erro de desenho, até porque essa imagem aqui da direita é uma imagem real. Então a gente consegue ver que o nosso ventrículo esquerdo ele é bem mais espesso, tem bem mais massa muscular do que o nosso ventrículo direito. Por que isso acontece? Porque o nosso ventrículo direito ele bombeia sangue para uma região que está próxima ao coração, mais ou menos no mesmo nível, e que não oferece tanta pressão, tanta resistência, que seria a região da circulação pulmonar. Já o ventrículo esquerdo, ele tem que bombear sangue para todo o corpo. As extremidades, como mãos, pés, são regiões distantes do nosso corpo em relação ao coração e oferecem mais resistência. Por isso essa parte do coração, que é o ventrículo esquerdo, que bombeia sangue para essa circulação mais distante, mais resistente, ela tem que fazer mais força. E para fazer mais força, ela tem mais massa muscular. Outra coisa interessante da gente perceber aqui nessa imagem do nosso coração é estudar as válvulas cardíacas. Porque as válvulas elas possuem aquela função de impedir a regurgitação do sangue, que é a mais famosa, mas elas também têm uma função secundária muito importante para quem vai estudar o eletrocardiograma, que é a função do isolamento elétrico. Porque a eletricidade que parte dos átrios, ela só consegue chegar nos ventrículos por meio do sistema de condução elétrica cardíaca que eu vou mostrar no próximo slide. Ela não consegue passar de célula muscular para célula muscular, porque justamente a gente tem esse sistema de isolamento elétrico. Um pouco agora sobre esse sistema de condução elétrica, a gente tem essas duas imagens aqui que vão mostrar como é que ele funciona, né? Como é que ele está disposto no nosso coração. Ele parte do que a gente chama aqui ó, de nó sinoatrial. O que é esse nó?
Ele é um aglomerado de células musculares cardíacas iguais a essas células aqui que se contraem, que estão localizadas, por exemplo, nos ventrículos, mas também tem nos átrios, mas é uma célula que está mais especializada na condução e na geração do estímulo elétrico. A gente vai conversar um pouco melhor sobre essa geração, essa condução, na próxima aula, certo? Mas aqui eu quero que vocês entendam como funciona o sistema de condução, o que é ele e como ele funciona. A gente vai ter esse nó sinoatrial que parte, né, que gera esse estímulo elétrico, que funciona como um marca-passo, nós vamos falar na próxima aula, e esse estímulo elétrico ele vai fluir para as outras partes do coração por meio de outros feixes. Por exemplo, ele parte aqui do átrio direito, pelo nó sinoatrial, e chega até o átrio esquerdo por meio dos feixes de Bachmann. Ele chega para as regiões mais inferiores do nosso átrio direito por meio dos feixes internodais. E aqui nessa parte mais inferior do nosso átrio direito, a gente vai ter o nó atrioventricular, que é parecido com o nó sinoatrial, mas ele tem uma função diferente. Ele não é responsável pela geração do estímulo elétrico. Ele é responsável por receber esse estímulo, retardá-lo, ou seja, ele segura ele um pouco, alguns milésimos de segundo, e aí então libera esse estímulo. Por que ele faz esse retardamento? Porque a gente tem que ter tempo dos nossos átrios se contraírem completamente antes de que comece a contração dos ventrículos. Senão a gente ia ter um problema no fluxo sanguíneo, né? Depois que esse estímulo ele sai do nó atrioventricular, ele chega nessa região aqui que a gente chama de feixe de His, certo? Esse feixe de His ele vai entrar no septo interventricular e ele vai se dividir em dois, que seria o ramo direito e o ramo esquerdo. E aí cada um desses ramos vai entrar no seu respectivo ventrículo, o ramo direito no ventrículo direito e o ramo esquerdo no ventrículo esquerdo. Ao chegar nesse ventrículo, eles vão dar pequenos feixes que vão se distribuir por toda a massa ventricular. Esses feixes eles se chamam fibras de Purkinje, certo? E esse é o fim do nosso sistema de condução elétrica cardíaca. Aqui nessa imagem da direita vocês conseguem ver esse sistema de condução mais isoladinho, né? A gente ainda tem alguns ramos que partem especificamente do nosso ramo esquerdo, que são o fascículo posterior esquerdo, o fascículo septal e o fascículo anterior esquerdo. Mas isso aqui é um detalhezinho, né? Isso seria o sistema de condução elétrica. Ah, mas o que é despolarização que tu falou? Como assim as cargas fluem? Bom, essa aula aqui é só sobre anatomia, só para vocês entenderem o que é e onde ela está localizada, né? Agora, na próxima aula, a gente vai falar um pouquinho sobre o que são as cargas elétricas cardíacas, como elas surgem e como elas se distribuem para gerar essa contração, certo? Então, esse foi o fim da nossa primeira aula.